Falar pelo Amicus Curiae, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, Conexis Brasil Digital, a doutora Wólia de Menezes Bonfim. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, excelências, excelentíssimo senhor presidente, desculpa a voz também, dessa Suprema Corte, excelentíssimo ministro relator, excelentíssimos ministros presentes, excelentíssimo senhor procurador, senhores advogados, senhoras e senhores presentes, boa tarde a todos. Estamos diante, de fato, de um tema extremamente caro para a Justiça do Trabalho. Posso dizer, porque fui magistrada há 25 anos desta Justiça, hoje aposentada e agora advogada. Portanto, desconsiderei e incluí várias empresas do grupo econômico. E, conforme o primeiro colega falou, qualquer fato, defesa conjunta, advogados conjuntos, depende de cada magistrado, de cada juiz, as empresas são incluídas no polo passivo. Mas temos aqui na minha fala, na imagem minha panorâmica do plenário do STF. Apenas um recorte. Advogada na tribuna. E o recorte é para a lei atual, já que a tese que vossas excelências vão propor aqui e fixar terá efeito futuro, prospectivo. E é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista trouxe o parágrafo 2º e 3º modificados. Isso é o terceiro incluído e o segundo modificado. Participei, quando ainda magistrada, junto ao Congresso Nacional, da alteração desses dispositivos. Fui responsável por alguns deles, inclusive do artigo 2º, não o seu parágrafo 3º. E posso dizer que hoje a redação que vigora no parágrafo 3º do artigo 2º é que qualquer empresa, independente de ter sócio comum ou não, que tiver interesse integrado, comunhão de interesses e atuação em conjunta, gera grupo. É o que a gente chama na doutrina de grupo por coordenação. Não é mais a visão trazida pelos dois colegas, que é o caso concreto, que vigorava à época anterior a 11/11 de 2017, dos grupos verticais ou grupos por subordinação. Hoje impera o grupo por coordenação. Aliás, só um parênteses, o TST está para pautar de aplicar o grupo por coordenação retroativamente ao dia 11/11 de 2017. Provavelmente outro caso que chegará aqui a essa Suprema Corte para entender se a norma pode ser retroagida ou não. Voltando aos grupos por coordenação, eu pergunto aos senhores o que seria um conglomerado Wólia de Menezes Bonfim, Conexis Brasil Digital. E com interesse integrado. Os franqueados seriam? As terceirizadas seriam? As parcerias? Vamos imaginar que um grande grupo de refrigerantes e distribuição, vou dar aqui apenas um exemplo, não é um caso concreto, Coca-Cola, faça uma parceria com a Avon, distribuidora de maquiagens, vendedora. E nas tampinhas da Coca-Cola possam estar, como já houve, quem descobrir na tampinha um brinde, troca por uma maquiagem. Pergunta aos senhores, Avon e Coca-Cola fazem parte do grupo? Posso mostrar decisões, não desse caso, para os senhores, em que a Justiça do Trabalho entendeu que a mera parceria, inclusive entre universidades, para conseguir certificar cursos fora da universidade, que isso é uma parceria. Portanto, aquele título executivo que só constou a Avon e ela é inadimplente, a Coca-Cola pode ser incluída? Nós vamos levar o debate do que é grupo por coordenação para execução. A matéria é recente. Novembro de 17, o TST ainda não conseguiu definir jurisprudência suficiente para dizer o que é ou não é. Imaginemos uma franqueada. Também vou trazer outro exemplo teórico. McDonald's. A empresa A explora a marca McDonald's e fica aqui em Brasília. Uma vez só tem uma sociedade, um pequeno grupo de familiar que explora. Uma vez condenada, inadimpliu a execução, vão buscar a franqueada do Rio de Janeiro ou qualquer outra franqueada solvente. Elas atuam em conjunto, têm interesse integrado.
Isto é, o conceito é amplo e subjetivo. A grande questão aqui é como levar para a execução uma discussão que, em sede de execução, não é capaz de subir ao TST, porque é sabido que apenas 13,4% dos recursos de revista, isso consta da planilha e do relatório do TST de 2023, sobem. Desses, menos de 5% na fase de execução. Então, a matéria não é debatida. Pergunto aos senhores, se fixada a tese aqui da possibilidade de criação de um incidente, que não é bem de desconsideração, mas é o que podemos usar, para incluir outra pessoa jurídica do grupo, ou do suposto grupo por coordenação, porque nós não estamos falando daquele antigo, clássico grupo por subordinação que existia na CLT antiga, mas não existe mais agora. Eu pergunto, essa empresa recorrentemente incluída, que é o caso do doutor que acabou de falar, que não sei quantos milhões já foram abastados, penhorados, ela poderia entrar como assistente litisconsorcial na fase de conhecimento para se defender e aí sim conseguir fazer jurisprudência e esse recurso de revista poder ser recebido por divergência jurisprudencial. É sabido que o recurso de revista não sobe por divergência jurisprudencial. Isso quer dizer que deixar para execução o conceito de grupo, principalmente por coordenação, que é uma novidade trabalhista, é, na verdade, impedir a ampla defesa, é impedir o efetivo contraditório, é permitir a violação ao patrimônio dessas empresas que não pertencem de fato ao grupo. Selecionei mais de 20 decisões, alguns dos senhores receberam em despacho, de que parcerias e franqueadas são condenadas. Chega a ser incrível, mas, na verdade, fiz parte dessa justiça, me orgulho desta justiça, entendo que o crédito trabalhista tem que ser efetivado, que tem que haver uma forma de pagamento, mas não com o chapéu do outro, mas não pagando a dívida com quem não é codevedor. Então, aqui a grande problemática é levar para a execução a discussão de quais os requisitos e quais os tipos de grupo por coordenação geram solidariedade trabalhista. E eu vou além, apenas tentando incluir um ponto a mais na fala da colega. O artigo 2º, parágrafo 2º, não é uma regra de direito processual. A CLT é dividida em parte material e parte processual. Todos os seus 600 primeiros artigos são de direito material. Dizer que empresas do grupo são solidárias é o mesmo que o Código Civil diz quando a responsabilidade do sócio da sociedade ou das sociedades de fato e etc. Não é uma regra de direito processual. Tanto é verdade que o IDPJ foi incluído na parte processual e não na parte de direito material. E, sendo uma regra de direito material, infelizmente, alguns juízes aplicam o princípio indúbio pro mísero, que é um princípio basilar do direito do trabalho e que os inspira. Entre eles, quando a norma comportar mais de uma interpretação razoável, o juiz deve aplicar o mais favorável ao trabalhador. E é isso que tem sido feito. Apesar da solidariedade impor uma interpretação restritiva, porque é uma pena, a maior parte dos juízes do trabalho inclui na execução qualquer empresa que aparentemente é do grupo, ou porque assinou uma debênture, ou porque fez um investimento. Na pauta recurso extraordinário número 1.387.795, execução trabalhista de empresas do mesmo grupo econômico. De execução não há, de fato, o contraditório efetivo, nem há, de fato, o princípio da legalidade, do acesso à justiça e, principalmente, da ampla defesa. Por todo o exposto, requer a Conexis, a quem eu represento, que seja aplicado o artigo 513, parágrafo 5º do CPC, e de forma subsidiária, se não for esse o entendimento dessa Suprema Corte, que a tese fixada seja pela aplicação do artigo 50, e como eu conheço meus pares, porque com eles trabalhei 25 anos, com a expressa disposição de que tem que ser com prova robusta, porque eles vão dizer que tudo tem confusão patrimonial e que tudo
Todos os casos têm abuso de personalidade. Isso é, o incidente só vai postergar por 1 ou 2 anos aquilo que já vem acontecendo na Justiça do Trabalho. Não vejo muita solução. De qualquer forma, esgotei meu tempo, agradeço a todos, desejo uma boa tarde. Cortes, e com isso nós encerramos a fase de sustentação. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Então, ministro Toffoli, retomamos o julgamento na próxima quarta-feira. Está bem para Vossa Excelência? Está bem, está bem. E cumprimentar as eminentes advogadas e advogados pelas belas sustentações que ouvimos com muito gosto.